Fala pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Cláudio Galvão, eu sou ator, cantor e dublador e aqui no Desfoque Podcast a gente também tem esse quadro, Desfoque Dicas. Para que serve? Para dar dicas, e geralmente em relação à dublagem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito recorrente mesmo. Muita gente, aqui a gente dá aula aqui no Galvão Studios, tem muitos alunos e várias vezes a gente recebe um comentário assim que causa muita polêmica, que é o voice over, esse estilo, né, de dublagem do voice over, não pode ser interpretado. É isso. A gente ouve sempre esse comentário, né? Então, toda vez que eu ouço esse comentário, essa dúvida, na verdade, que os alunos em geral têm, quando falam assim, o que é o voice over? Para você que não conhece o voice over, geralmente são feitos em documentários. É aquele tipo de filme que você vê as pessoas falando no idioma original, geralmente em inglês, e aí você ouve esse idioma original lá no fundinho. E a voz da pessoa dublada, né? Um pouco mais alto, o volume um pouquinho maior do que o volume do original. Então você ouve os dois idiomas ao mesmo tempo juntos. Muita gente pergunta, por que é feito assim e tal? Não tem exatamente uma explicação, né? Isso depende muito do cliente. O cliente fala assim, não, eu quero esse filme dublado. Então ele vai ser completamente dublado, sem a voz do original, em nenhuma altura, nenhum volume ali de voz original, somente a voz dublada. Ou então o cliente vai falar, não, eu quero esse produto feito como voice over, que é a voz sobre a outra, né? Então, geralmente, se cria essa confusão, né? Eu já ouvi essa dúvida muitas vezes, né? O voice over tem que ser feito sem interpretação. Eu parto do seguinte princípio. Para você que está chegando por aqui agora, que você não sabe, mas todo dublador, ele precisa ter um registro profissional como ator. Então ele tem que ser, como base, para ele ser um dublador, ele tem que ser ator primeiro. Então, partindo-se do princípio que um produto dublado, seja lá voice-over, ou seja lá qual for, tem que ser feito por atores, no momento em que um ator lê um texto, não há possibilidade dele não se debruçar sobre esse script, sobre esse assunto, sobre o que ele vai falar, sem que ele tenha uma interpretação disso. Porque, na verdade, assim, o ator, quando ele pega um texto, ele estuda aquilo ali, ele vê o que quer dizer, faz as escolhas, as melhores escolhas, para que o espectador compreenda melhor aquilo que está sendo dito. Então, no momento em que um texto está escrito, ele está escrito, você está lendo. No momento que você coloca ele num diálogo ou num monólogo, no momento em que esse texto passa a ser áudio, ele precisa ser dito de uma maneira que o espectador, você que está aí do outro lado, tem o melhor entendimento, a melhor experiência possível de estar ouvindo aquilo que está sendo dito. Então, essa confusão que acontece quando se diz que o voice-over não pode ser interpretado, na minha opinião, não. Tem que ser interpretado sim, porque qualquer coisa que um ator vá falar tem que ser interpretado naturalmente, entendeu? Um ator não vai pegar nem mesmo atirei o pau no gato e falar, eu atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Você não vai ver um ator falando isso. Você vai ver um ator falando de várias maneiras diferentes, mas ele vai ter um olhar sobre aquele texto. Tem, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Tô dando um exemplo aqui muito peculiar, né? Porque é o tipo de texto que todo mundo já ouviu alguma vez na vida. Mas seja lá qual texto que o ator vá falar, é muito importante que ele tenha um olhar sobre aquela obra, um olhar sobre aquilo que está sendo dito, para ele poder passar para o espectador da melhor maneira possível. Então, partindo desse princípio, todo o tipo de trabalho que tem, quando eu chego no estúdio para dublar, que o diretor fala, olha, é voice over, eu já entendo. Beleza, ok, é voice-over, entendo. Por que tem também essa confusão? Porque geralmente você não está dublando um ator que está interpretando, né? Você não são pessoas ali interpretando uma cena, uma coisa. Então, se cria essa coisa de, então não pode interpretar, porque senão vai parecer que é um filme. Não é bem assim. Porque imagina, um cara está falando sobre um assunto, sobre uma praga que está dando ali na agricultura dele.
Ele vai estar lá falando, no original ele vai estar falando, pois é, ó, você sabe que todas as vezes que nós estamos aqui, nós vamos colher essas plantas e elas estão muito danificadas por causa desse tipo de coisa. Essas pragas, elas causam isso, 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 isso. Ele está explicando uma coisa. Então, a partir do momento em que eu vou ter que passar aquele idioma ali, que está no original, fazendo essa adaptação para o nosso idioma, você que está aí precisa ouvir isso e ter esse entendimento real do que está acontecendo ali, né? Eu peguei, por exemplo, um texto aqui, texto aleatório, tá? Só para a gente fazer uma experiência para vocês entenderem na prática o que significa isso. Ó, aqui tem um comentarista falando assim, um comentarista de uma corrida de cavalos. Ele fala assim: o número 9 está no meio, o número 6 está aproximando rumo aos líderes. A diferença é muito grande. Estão entrando na curva mais uma vez. O número 7 e o número 8 estão emparelhados. Eles vêm com toda a velocidade, mas esperem, estão fazendo a curva por fora. E o número 6, e ele ganha terreno. A diferença começa a cair. O 6 assume o segundo lugar, né? Geralmente, o cara que tá, um comentarista, ele tem essa ênfase, ele fala de forma enfática. Então vocês imaginam, se eu estou fazendo uma dublagem de voice over e eu estou dublando esse comentarista aqui, ele tá falando lá no idioma original com essa ênfase, imagina se eu falar assim: não, peraí, eu não posso interpretar esse texto. Imagina como ficaria, tipo, o número 9 está no meio, o número 6 está aproximando rumo aos líderes. A diferença é muito grande. Estão entrando na curva mais uma vez. O número 7 e o número 8 estão emparelhados. Eles vêm com toda a velocidade. Mas esperem, estão fazendo a curva por fora. E o número 6. E ele ganha terreno. A diferença começa a cair. E o 6 assume o segundo lugar. Percebem que isso pode criar um produto que, para quem vai ouvir, que já é uma coisa diferente, né? Porque você não está vendo só a dublagem, você está ouvindo um idioma original também no fundo. Já é uma linguagem que já dá uma balançada em geral no espectador. Que ele fala: pô, eu estou ouvindo uma voz no fundo, mas estou ouvindo em português, né? A voz do fundo do original sempre fica bem mais baixa. Mas você ouve o resquício desse idioma original lá no fundo. Então já é uma linguagem que já dificulta um pouco, né, do entendimento já claro ali, como é uma coisa simplesmente dublada. Imagina se você fizer uma leitura assim, zerada, sem nenhum tipo de interpretação. O espectador vai ouvir 1 minuto daquilo ali e olhe lá e vai trocar. Ele não vai aguentar ver um documentário inteiro, uma pessoa falando, lendo um texto como se fosse o número 9 está no meio, o número 6 está aproximando rumo aos líderes. A diferença é muito grande. Estão entrando na curva mais uma vez. É absurdo. Então, se você fala essa dúvida de que o voice over não pode ser interpretado, na minha opinião, isso é um equívoco. Tem que ser interpretado sim de acordo com o que o produto está pedindo. É óbvio que se o cara não está falando com essa ênfase toda, imagina você fala: o número 9 está no meio! E o cara estava falando assim: o número 9 estava no meio. Então, aí é uma outra coisa. Mas vocês percebem que sempre vai precisar ter um tipo de interpretação sobre aquele texto ali, independente do produto que for. Essa questão do voice over não ser interpretado, isso para mim soa sempre com uma possibilidade de fazer com que, principalmente quem está começando, incorra nesse erro de fazer, com medo de interpretar, fazendo uma dublagem de voice-over, acabar fazendo uma coisa assim que fique muito abaixo de uma qualidade que a pessoa que está aí, que é o espectador, que é você, que está ouvindo, que está vendo, não vai ter o menor interesse, tá? Então, eu vou colocar aqui agora para você ver uma ceninha que eu dublei propositalmente, tá? Como voice-over, você vai ouvir o original no fundo e vai ouvir a minha voz também, uma vez, primeiro, sem nenhum tipo de interpretação, zerado, para a gente seguir essa máxima dizendo que a dublagem de voice-over não pode ter interpretação. Dá uma olhadinha nisso aí. Leonardo é um dos primeiros artistas a ser realmente livre. Ele se sentiu livre para mudar de ideia, não só durante a preparação do desenho, mas também durante a pintura de sua obra. Isso realmente não é comum. Ele é o único a dar tamanha liberdade, de forma livre, em sua execução. Perceberam? Agora vocês vão ver a mesma cena, só que feita com uma interpretação de um ator, um dublador, que vai dar o seu olhar sobre aquilo que ele tem que se dizer e passando para você como ficaria esse voice-over agora com essa interpretação. Dá uma olhadinha. Leonardo é um dos primeiros artistas a ser realmente livre. Ele se sentiu livre para mudar de ideia, não só durante a preparação do desenho, mas também durante a pintura da sua obra.
Isso realmente não é comum. Ele é o único a dar tamanha liberdade de forma livre em sua execução. Conseguiram perceber a diferença? Vocês não concordam que se você vai assistir um documentário de 1 hora e pouca, e você ouvir do jeito daquela vez lá, sem interpretação, você não vai aguentar? Agora, com a interpretação, você vai entender, você vai ter interesse sobre o assunto, você vai, que legal, que interessante, mesmo ouvindo o idioma original lá no fundo. E a gente ainda tem também, quando você vai dublar um voice-over, também tem uma questão técnica que o dublador precisa saber. Isso já é uma dica de técnica para quem vai fazer o voice-over, tá? Ele sempre tem assim, como regra, você começa a falar no idioma, no nosso idioma, um pouquinho depois que o idioma original falou. Então, você vai sempre ouvir um pouquinho do inglês. Hey, how are you doing? E você, oi, como é que você tá? Você vai falar sempre um pouquinho depois do início. E o final, você sempre também tem que terminar um pinguinho antes, para sobrar um rabichinho do idioma original sozinho. Então, começa o idioma original sozinho, entra a voz do dublador, aí ficam as duas juntas. No finalzinho daquela frase, quando for acabar aquele texto, a voz do dublador vai acabar e vai sobrar um restinho também do idioma original lá, na maioria das vezes o inglês, mas enfim, no idioma original, no fundinho também, tá? Isso é uma questão estética, que a gente faz isso como uma regra prática para que fique bem claro que aquilo é um voice-over. Porque também tem esse perigo de você não fazer isso e parecer que está mal dublado. Porque o voice-over ele não tem nenhuma preocupação, muito pelo contrário, de estar sincronizado, né? A boca está mexendo no mesmo tempo que o original está lá mexendo. Então a gente, no voice-over, de propósito, é meio que desincronizado, entendeu? Para ficar muito claro que aquilo ali é um voice-over, é uma voz sobre a outra, tá bom? Eu espero que você tenha gostado demais dessa dica. E espero você aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. A gente tem bastante coisa aqui. Temos nossas lives às terças-feiras também aqui, recebendo dubladores, artistas incríveis aqui do outro lado dessa mesa aqui. Todas as terças-feiras às 18h30 aqui também no nosso canal, tá bom? Se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações. Eu te espero aqui de volta. Beijo grande.